Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 32 ao capítulo 34. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Agora nós vamos ver o primeiro discurso de Eliú. Eliú também era um dos amigos de Jó. Então, inicialmente, logo no primeiro momento, 3 amigos dele largou tudo e veio estar com Jó. Nós falamos isso lá no início, né? Eles por 7 dias colocaram pano de saco, encheram a cabeça de cinza, ou seja, choraram e ficaram quietinhos ao lado de Jó. 7 dias. Prantearam ali, sentiram a dor de Jó. E aí começa os discursos de cada um deles. Ele faz Bildade e Zofar. E aí, agora vem esse Eliú. Eliú se juntou a eles posteriormente. Só que a gente vê Eliú quieto, calado, até o capítulo 32, que vai ser a primeira fala dele. Por quê? Porque Eliú era o mais novo deles, né? Então, vamos dizer, de uma forma educada, cabia a ele ficar calado e ouvir os demais, né? E era uma questão de respeito pelos os outros amigos e por Jó. Então ele era o mais jovenzinho dessa equipe, né? De 4 amigos. Então ele fica calado até então. Só que no capítulo 32, ele chega no limite dele, de ouvir todas as coisas e ficar calado. E aí agora vem o momento em que ele vai se irar. O texto é bem claro. Eliú se ira contra Jó e contra os 3 amigos. Então olha só o que ele fala. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó. Então você acompanhou até agora, então você vai ver. Ele fala, Jó fala. Bildade fala, Jó fala. Zofar fala, Jó fala, né? E aí fica nessa, uma acusa daqui, outra acusa dali, Jó se defende, Jó permanece. No último capítulo nós vimos que Jó, ele discursa novamente falando da sua integridade e que ele queria ter um momento particular com Deus e expor diante de Deus tudo aquilo que ele estava passando, né? Então aí chega um momento que esses 3 amigos, ele faz Bildade e Zofar, não tem mais o que falar para Jó, né? E aí é quando Eliú entra em cena. Olha só, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao ser ele ou ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Raão. Acendeu-se a sua ira contra Jó. Perante este pretendia, porque este, aos olhos, né, de Eliú, Jó queria ser mais justo do que Deus. Era essa a visão de Eliú. E ele também, a sua ira se acende contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. E Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era o de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E aí Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sua sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Deus poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que não são sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que eu digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que
Aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscar-vos o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria neles, Deus pode vencê-los, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu a palavra alguma, nem eu lhe retorqui com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados. Já não responde, faltam-lhe palavra. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com as minhas respostas e declararei a minha opinião, porque tenho muito a que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a se arrebentar. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com os homens, pois não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o Criador. Então, nós podemos ver que esse discurso de Eliú ele inicia, né, com um tom arrogante, né, um tom de moralista, né, de colocar aquilo que está engasgado, né, na garganta dele. E quantas vezes nós agimos como Eliú? Vamos guardando até um ponto que, como ele fala, sou como odre de vinho sem respiradouro, como odre novo preste a arrebentar. E aí, quando esse odre arrebenta, muitas vezes saem palavras que não têm volta. É perigoso isso, né? Mas vamos continuar vendo o que esse Eliú vai falar. Aí nós vamos ver que no 33, Eliú vai repreender a Jó. Novidade? Nenhuma. Olha só. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua, e as minhas razões aprovam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. Olha que petulância, né? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes contestar-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-me. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo e sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Pôs-me no tronco dos seus pés e observa todas as minhas veredas. Nisso não tem razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Então ele está falando que a postura de Jó é no sentido de que eu sou limpo, não tenho transgressão, sou puro, é Deus que tem pretexto contra mim, né? Então é o discurso real de Jó, mas ele diz, não tem razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele, afirmando que não te dás conta de nenhum dos teus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não se atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai em sono profundo, sobre o homem, quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução. E para apartar o homem do seu desígnio e livrar-vos da soberba, para guardar a sua alma da cova
e a sua vida de passar pela espada. Também o seu leito é castigado com dores, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se via, agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Redime para que não desça a cova e achei resgate. Sua alma se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará os seus dias em juventude. Deveras orará a Deus e ele lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus e este lhe restituirá a justiça. Cantará diante do homem e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo o que eu merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida de ver a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus. 2, 3 vezes para com o homem, para produzir da cova a sua alma e de alumiar com luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, e ouve-me. Cala-te, e eu te falarei. Se tens alguma coisa para dizer, responde-me. Fale, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me. Cala-te, e ensinar-te-ei sabedoria. E aí no 34, nós vamos ver Eliú justifica Deus, como se Deus tivesse necessidade de ser justificado. E disse mais Eliú: ouve, aos sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque ouvido prova as palavras com o paladar, a comida, o que é direito, escolhamos para nós e começamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o seu direito. Apesar do seu direito, sou tido por mentiroso, e a minha ferida é incurável. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Olha que pesado isso, não é? Pois ele ainda continua assim, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos, pois disse: de nada aproveita o homem e comprazer-se de Deus. Pelo vós, homens sensatos, escutai, longe de Deus o praticai, ele a perversidade, e o Deus Todo-Poderoso cometerá injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o sopro, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, e inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á um rei: ó, viu? E os príncipes: ó, perverso? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, e príncipe nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras da sua mão, né? Então ele vai continuar fazendo essa justificação a Deus. E aí nós vamos ver que ele ainda vai continuar esse discurso no capítulo 35, que amanhã nós damos continuidade. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de ti e queremos, papai, que em todo o nosso caminhar o Senhor nos ensine, sabe? Segundo o teu querer e a tua vontade, vivamos aqui nessa terra. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.